que tudo que eu tinha feito tinha sido em vão e que talvez nem Deus quisesse saber mais de mim. Quando Deus tem algo na sua vida de novo, Ele faz isso com você. Deus te arranca muitas vezes dos princípios antigos com raiz para te levar a uma novidade de vida. O que eu não sabia é que Deus estava me preparando para voar voos mais altos nele. E quando eu estava ali, Deus começava a me dar livros, eu acreditava assim, não, Deus, eu acho que Ele errou. Era para a pessoa do lado, eu até conversava com a Joana ali agora, nós éramos 3 nada. Eu, a Joana e a Dalila. E eu achava que era para a pessoa do lado, quando Deus começou a me dar a minha literatura aqui dentro da MCM, da base da MCM, aqui sentado, como você. Foi tempos tão especiais para mim, que depois, quando eu já pastoreava com eles, caminhava com o grupo, eu falava assim, eu preciso fazer o intensivo. Eles diziam para mim, trabalhar você não quer não, né, pastora? Porque aproveite esse tempo. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou contar para vocês a diferença do aprender e aprender a aprender. Duda, faz um favor para mim, minha filha. Duas pessoas são jogadas numa correnteza. Uma pessoa tem aquele pensamento, eu preciso sair logo dessa correnteza. Ela começa a se debater, se desesperar ali. E ela vê uma outra pessoa lá na frente e grita com ela, ô, me ajuda. E ele responde, o que você quer? E ele fala assim, eu quero sair logo dessa situação. Ele vai lá, estende a mão, resgata aquela pessoa e ela aprende. Ela aprende a dificuldade, ela aprende que a água não é só vida, que a água também significa morte. Os desafios de uma correnteza, mas a outra pessoa ela é jogada na mesma correnteza. Mas ela tem um pensamento diferente. Eu preciso aprender a vencer essa correnteza. O que eu estou aprendendo nessa correnteza? Porque durante 4 meses o Senhor falou comigo uma única palavra aqui nesse lugar, aprenda. Eu comecei a ver naquela correnteza que a vida estava me levando, como aprender a vencer aquelas dificuldades e aquela correnteza. Aquela pessoa, ela nada, ela pega um galho, ela se apoia e ela vê uma pessoa lá na frente e grita para ela, me ajuda, ei, ela fala, o que você precisa? Ela fala assim, me ajuda a ver e entender o que tem na frente. Essa pessoa, ela busca conselho. Em Provérbios está dizendo que onde não há conselho, fracassam os projetos. E Isaías 11 nos fala das 7 manifestações do Espírito do Senhor. E uma das manifestações desse Espírito chama Espírito do Conselho. E ela busca conselho, aquela pessoa diz, olha, cuidado, um pouco na frente tem muita pedra, um pouco na frente a correnteza aumenta e um pouco mais, a tantos metros, tem uma cachoeira. Então ali ela aprende como sair, como mover, onde ela tem que ir, ela vence e sai sozinha daquela cachoeira, daquela correnteza. Amanhã, as 2 pessoas são jogadas novamente na correnteza. A primeira pessoa que só se debateu e foi resgatada, aprendeu a valorizar as dificuldades, ela vai ser novamente resgatada e vai ser uma sobrevivente, aprender o que é uma dificuldade. A outra pessoa, ela não só está apta a vencer a correnteza, como ensinar aos outros as dificuldades da correnteza. Você está aqui no intensivo, você veio buscar uma nova visão, uma nova revelação, algo novo para o seu chamado. E eu quero te orientar algo para mim que ficou muitos anos aqui dentro. Fiquei mais de 7 anos aqui dentro. Não tenha pressa em sair da correnteza que a vida te jogou. Aprenda a aprender
Aprenda a lidar com a sua situação. Busque conselhos. Busque ouvir conselho dos mais sábios. Quantas e quantas vezes a pastora Adriana da MCM, a pastora Lili do pastor José, o próprio pastor José, me orientavam e me ajudavam a ver o que eu não conseguia ver lá na frente. Então, repete comigo. Aprender a aprender. Então, não tenha pressa, porque essa dificuldade, essa correnteza que a vida te levou, é algo para te levar a uma novidade de vida, algo novo e sobrenatural da parte de Deus. Amém? Nós estamos aqui essa tarde para falar com vocês sobre a adoração como armas de guerra. Vamos falar o que é uma adoração e uma oração. O pastor José estava falando sobre a oração e nós falávamos sobre a oração e a adoração. Elas são um estilo de vida. Um estilo de vida. Eu pedi para minha moça linda me ajudar. Nós temos aqui um arroz. Dá para ver bem com arroz? Para mim, a adoração e a oração é isso aqui, como um arroz. Eu estava na fila da MCM ali um dia para comer. Eu não me importo com arroz. Desde pequena, não é o meu estilo de vida comer arroz. E quando ela olhou no prato, ela disse assim: "Uau! Você está em pecado!" Eu levei um susto, pensei: meu Deus, será que está dando para ver nítido assim? E ela falou: como você não coloca arroz no seu prato? Como que não tem arroz no seu prato? Eu como arroz cedo, à tarde, à noite, se deixar, na madrugada, se deixar, eu como arroz o tempo todo e você não colocou arroz no seu prato. Eu conversava isso com um sobrinho meu e ele dizia: tia, mas eu entendo ela, porque eu levanto cedo para tirar leite na chácara. Mas se meia-noite, 2 da manhã, me der vontade de comer um arroz fresquinho, eu vou na cozinha, cozinho o arroz branquinho, fresquinho, como purinho. A adoração e a oração para nós tem que ser assim. Algo que você não fica sem. Algo que para você não é pesado. Algo que você não é um sacrifício. Para mim, que não como arroz, é um sacrifício. Às vezes, dependendo da mistura, eu coloco e mesmo assim é o que sobra no meu prato. Mas como eu tenho uma adoração e uma oração como estilo de vida, para mim não é cansativo, para mim não é fadiga, para mim pode ser na madrugada, pode ser de manhã. Se eu não almoçar aquilo, me faz falta e à noite eu tenho que comer. Mas se eu passar um dia inteiro sem comer, no outro dia eu só penso em arroz na minha vida. É mais ou menos assim. Então a adoração e a oração na vida do cristão, ela tem que fazer falta. Não pode ser penoso, pesado, sacrifício. Tem que ser algo prazeroso, que você não consegue viver sem. Pode comer o que for, mas se não tiver o arrozinho branco, tem alguém aqui assim? Queridos, eu sou uma avivalista, eu estou no meio de um povo avivado, amém? Então nós vamos fazer essa ministração hoje à tarde juntos, aleluia! Aleluia! Tem alguém no nosso meio que come arroz todos os dias e umas 2 vezes por dia ou mais? A maioria de vocês. A adoração e oração tem que ser assim. Não entendo como alguém fica sem. Eu não entendo como que você não ora. Eu não consigo compreender como que você não adora. É inaceitável para mim. Você aceitou Jesus tem quanto tempo? Tem 1 semana e você ainda não adora? Você ainda não ora? Tem que te fazer falta. Tem que ser um estilo de vida para você. Amém? Então quando você vê assim um arroz assim branquinho assim, você lembra que a sua oração e a sua adoração
Tem que ser um estilo de vida, não algo pesado, algo sacrificial, algo de obrigação para cumprir relógio ou para cumprir regra, meta, propósito, voto. Tem que ser algo que te faz falta, que você não consegue viver sem. Amém? Então vamos lá. Estava ali dentro agora com a pastora Joana e chegou uma missionária e ela disse assim: você está indo para a Coreia? E ela disse: não, eu vou para a Rússia. Eu tenho que aprender o russo para mim ir para a Rússia. Queridos, qual é a linguagem do céu? Nós vamos falar sobre a adoração como arma de guerra. Mas você é um cidadão do céu. E eu entendo que Deus esses dias está abrindo o nosso entendimento em relação ao que acontece na oração, na adoração, na vida com Deus. Eu entendo que Deus quer fazer assim na terra como no céu. Nós estávamos na MCM, como a MCM, também como todo mundo, passa por dificuldades. E se você acha que a igreja local passa por dificuldade, as dificuldades da MCM é de gente grande. As lutas e dificuldades aqui, uau! Eu vim de 15 anos de ministério e caí aqui, meu Deus! Eu achava que eu passava por luta no ministério local. As daqui são de gente grande, aleluia! E nós passamos por um tempo muito difícil aqui. Muitos estavam nos abandonando. O pastor José reuniu os obreiros no final do ano, nós tínhamos 15 dias de recesso. E ele falou: olha, eu não sei o que vai ser da MCM, eu estou liberando vocês, a partir de janeiro, quando vocês voltarem, eu vou tirar uns dias de oração, adoração, e vamos ver o que Deus faz. Nós voltamos, eles conversaram comigo, eu falei: oba, eu sou guerreira, vamos embora. Me chama para a guerra, mas não precisa me chamar muito para festa, eu não sou muito de festa, mas guerra é comigo mesmo. E eu era líder da MCM Publicações, esse setor que faz os livros, vídeos, essa galera que está filmando aqui trabalha para a MCM Publicações. E eu não podíamos viajar em janeiro por causa do intensivo, e em fevereiro eu era congressista, tinha as agendas todo final de semana. E ele reuniu os pastores e líderes e disse: olha, nós vamos fechar a MCM durante um mês. Fechar. Ninguém vai trabalhar. Vai nas agendas de vocês, desmarca, marca para outra data as agendas. Vocês vão orar no mínimo 8 horas por dia. E o escritório nada vai funcionar. Liguei para minha família, conversei com todo mundo, fiz compra para um mês. E fiz um propósito pessoal de orar e adorar durante o mês inteiro. Durante um mês, não é quantas horas eu orava, é quantas horas eu não orava. Tinha dia que às 7 eu subia para o monte, tinha dia que 6 eu estava descendo para a tenda, tinha dia que 3 eu estava indo para a tenda, tinha dia que... Então eu orava e adorava o tempo todo, mas durante aquele um mês eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. E eu fiz uma pergunta para ele: o que é adoração? Oração. O que é oração? O que é oração? O que é oração? E o que é oração? E quando foi dando quase o final de um mês, ele me falou o Pai Nosso. E quando ele me falou o Pai Nosso, ele me deu isso aqui. Isso aqui é o meu Pai Nosso. Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Vamos lá? Pai Nosso que estais no céu. Perdoe as nossas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, pois teu reino, o poder e a glória para meu Pai Nosso. Quando ele me falou o Pai Nosso, ele aprofundou o Pai Nosso.
Então, esse aqui é o meu discipulado de oração e adoração para pastores e líderes baseado no Pai Nosso. Ele me deu todas as áreas. Eu eu voltei para Caldas, reativamos o centro de evangelismo, comecei nas igrejas, o treinamento, e nesses 4 anos ele aprofundou um pouco mais. Então eu creio que tem um material aqui muito bom para te ajudar. E o que eu vou falar hoje é um pouco desse material aqui, porque eu achei muito importante para você aprender sobre a oração, a adoração como arma de guerra. Então foi num tempo de isolamento social, num tempo de crise, que o pastor José trouxe uma direção. Ora, nós vamos fechar e vamos orar. Você está passando uma luta, uma dificuldade tremenda. A resposta já veio do pastor José Rodrigues. Ora, tire um tempo maior, fecha a porta, fecha o seu quarto, faz alguma coisa, mas ora, porque a resposta vem como veio para a MCM. A MCM estava em 26 nações, está em 42 nações. Ela não só expandiu, ampliou, melhorou depois desse tempo que nós passamos aqui de dificuldade. Amém? Então a resposta está aí, a oração e a adoração. Mas eu estava conversando com a irmã e ela dizia que estava aprendendo russo porque ela ia morar na Rússia. Tem algum cidadão aqui preparando para ir morar no céu? Tem algum cidadão do céu aqui, além de mim? Então nós precisamos aprender a linguagem do céu. Todos nós. Vai ser tão interessante que se você é um pregador, você tem que aprender a linguagem. Lá não tem pregador. Não tem evangelista, profeta. Até os pregadores, evangelistas, mestres, profetas, vai ter que aprender essa linguagem. Porque ela é a única que existe no céu. Amém? Vamos falar a língua do céu, então. Dudinha, vamos, agora nós vamos começar. Apocalipse 4, 6 e 8. Não tem como jogar no telão, você me acompanha aí. Apocalipse 4, de 6 a 8. Eu vou usar vários versículos, quem não conseguir. Quando eu disser adoração, eu não estou dizendo para você só um hino de adoração, de intimidade, de quebrantamento. Quando eu disser para você adoração, significa o hino de adoração, o hino de guerra, o hino de celebração ou a dança. A dança para mim é adoração. Eu vejo um grupo de dança como um grupo cheio da unção, do poder de Deus, e todas as manifestações do Espírito do Senhor operam na dança. Amém? Então não é específico só para quem canta, para quem toca. E agora vamos ver se eles cantam e tocam mesmo. Eu vou pegar. Ninguém ensaiou nada, eles não sabem o que vai acontecer, igual a mim, igual a você. Então vocês vão ajudá-los, amém? E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho ou um touro. O terceiro tem um rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Repete comigo: Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso é uma adoração. Os 4 seres viventes que simbolizam
Deus simboliza. Gente, eu não me atrevo de maneira nenhuma a entrar em princípios escatológicos aqui na MCM. Pastor José tem 40 anos que ensina escatologia e fala que ele não sabe. Eu vou mostrar o significado apenas rasamente de alguma coisa. Depois você pode bombardear ele para te ensinar. E aí eu também vou aprender. Então isso aqui é uma adoração. Que os 4 seres viventes, eles têm uma função diante de Deus. Que é ficar santo, santo, santo. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Mas você pode também cantar ele como canção. Diz que eu sou da época que inaugurou a Arca de Noé. Eu estava lá, eu gosto daqueles hinos, dá para você perceber. Vamos lá. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Uma adoração. A função dos 4 seres viventes que ficam diante do trono do Senhor tem uma função, não se cansa nem de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo. É a função deles o tempo todo. O primeiro ser vivente, ele é semelhante a um leão, e sabemos que o leão é a figura da majestade, força e do poder criador de Deus. Simboliza o Senhor Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então o primeiro ser vivente simboliza ali o leão da tribo de Judá, em forma de um leão. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho, que significa sacrifício. Novilho significa entrega, força, seu poder em sacrifício, pois ele mesmo se deixou sacrificar por intermédio de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo que se fez sacrifício pelo pecado, tendo novilho como animal sacrificial. Muitas vezes nós queremos, a honra, a glória, e nós vemos que o que tem diante do Senhor é o leão da tribo de Judá, a majestade, a soberania, a humilhação, o sacrifício. Filipenses 2, 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, o terceiro ser significa humilhação e renúncia. Então, nós temos o leão, poder, majestade, sacrifício, humilhação e renúncia. O quarto ser vivente, ele é semelhante a uma águia, como está voltando. A figura da águia voando lembra a glória da conquista nos ares. Assim o Senhor Jesus, pois depois da sua morte e ressurreição, tomou a posição exaltada e glorificada, assentada à direita de Deus. O Evangelho de João apresenta o Senhor Jesus como o único capaz de levar o ser humano ao céu. Amém? Apocalipse 4:8 nos diz que eles têm asas, demonstrando que isso que Deus age em todos os lugares e sem parar. Também o profeta Ezequiel os viu como asas indo por todas as direções. Isso significa que Deus está em todos os lugares, ou seja, que Ele é onipresente. Não existe lugar neste mundo, tampouco qualquer coração, por mais escuro que seja, em que a mão misericordiosa de Deus seja incapaz de agir. Na onipresença de Deus, nós vemos que Satanás ele não tem a onipresença. De onde você estava? Eu estava passeando na terra, passeando, de cá para lá. Ele não tem a onipresença que Deus está em todos os lugares. Provérbios 15:3 nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Asas, onipresença, os olhos, onipresença. Então nós temos no céu 4 seres viventes, que a linguagem deles ali no céu, a única coisa que eles falam, que eles movem ali no céu é adoração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que há de vir o tempo todo. Agora nós temos também no céu anjos. Não, nós temos anjos, eu quero outros aqui com você. Nós temos no Apocalipse 4:10 e 11. Apocalipse 4:10 e 11. Vou falar um pouco mais desses primeiro. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vêm a existir e foram criadas. Então, além dos 4 seres viventes que ficam adorando o tempo todo Deus, nós temos lá no céu 24 anciãos que ficam o tempo todo pegando as suas coroas e adorando a majestade, o poder criador de Deus. Eles pegam as suas coroas e adoram a Deus na sua criação. Eles pegam as suas coroas e adoram a Deus na sua majestade, na sua criação. Eles pegam uma coroa e adoram Deus na sua majestade. Você cansou, irmão? Lá no céu vai ser assim o tempo todo. Se você cansar de adorar aqui embaixo, o que você vai fazer lá em cima? Eternamente. Eu não posso cansar de adorar aqui. Eu tenho que praticar em adorar aqui. Porque é o que eu vou fazer lá em cima. Não, eu tenho uma outra linguagem lá em cima. A adoração é a linguagem universal do céu. Lá não vai ter o francês, o inglês, o árabe, o aramaico, os dialetos africanos. Lá a única linguagem no céu vai chamar adoração. Aleluia. Santo, 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 poderoso.
Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Quando Deus diz assim no Pai Nosso, assim na terra como no céu, Ele não quer que nós conheçamos o céu quando nós chegarmos lá em cima. Ele não quer que nós aprendamos a linguagem dos anjos, a linguagem dos 4 seres viventes, a linguagem dos 24 anciãos. Ele quer que nós aprendamos a linguagem que é usada lá no céu, aqui na terra como no céu. Ele quer nos ensinar aqui na terra, para quando nós chegarmos lá, nós sabermos. Eu estava aqui na base da MCM, quando aconteceu um massacre de cristãos no Afeganistão. E tinha um casal aqui que sabiam inglês. E eles estavam preparados para ir para uma região que falava inglês. Mas agora eles se dispuseram a ir ajudar as viúvas dos missionários no Afeganistão que falava árabe. E eles tiveram que aprender a falar árabe. Porque agora eles iriam para uma região que falava árabe. A mesma irmã que vai falar agora russo para ir trabalhar na Rússia. E ela ia aprender o coreano para ir para a Coreia. Aí eu estou dizendo para você, ei, missionários, em Apocalipse nos diz, olhei e vi uma grande multidão que não se podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, com vestes brancas e palma nas mãos. E quem é essa grande multidão que está diante do trono adorando Ele? Você. Você sabe qual é o seu lugar que Deus está preparando para você? Junto com o japonês, junto com o americano, junto com o povo de Israel, ou sei lá, da Índia, da África, da Ásia, da minha paixão lá, o continente africano, os órfãos lá do Sudão, ou coisa parecida. Então vai ter lá no céu os 4 seres viventes adorando, vai ter 24 anciãos, mas vai ter você junto numa grande multidão que não se podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nação, com as roupas, vestes brancas e palmas nas mãos. Para Jesus acima da sua cabeça e com intensidade. Vestes brancas e palma nas mãos. Vestes brancas e palma nas mãos. Diante do trono. Com vestes brancas e palma nas mãos. 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 Diante do trono de Deus. A criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós precisamos aprender a linguagem do céu, porque tem um lugarzinho diante do trono preparado para uma multidão que vai ser o meu lugar preferido. Você já sabe onde você vai me encontrar. É lá, no meio daquela multidão, adorando ali. Vou fazer uma brincadeira, uma piadinha feia, só para descontrair, tá? Quando eu converti, eu trabalhava muito com um grupo X de irmãos de outro ministério. E elas brincavam assim comigo, eu ia muito na igreja deles, eles me ajudavam muito com os eventos de impacto evangelístico em Caldas Novas, a gente caminhava muito junto. E elas falaram assim, Nilce, você converteu na Reviver para Cristo?
mas você não vai ter mansão lá em cima. Porque as mansões lá em cima é tudo da nossa denominação. E eu respondi para ela, mas não tem problema. Eu fico 300 mil anos na sua casa, 400 mil anos na sua casa, 500 mil anos na sua casa, porque o meu lugar preferido lá em cima vai ser diante do trono de Deus. Porque existe uma grande multidão lá. Um lugar preparado para uma grande multidão. E essa grande multidão é eu e é você. E nós precisamos aprender a linguagem para nós podermos estar em casa, nos comunicarmos bem no céu, amém? Tem cidadão do céu aqui? Oh, glória! Hebreus 1, 6 e 7. Eu fiz um resumo nessa folha, mas eu acho esse material no livro. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito é Cristo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Iha! Quem é batizado com o fogo? Amém. Iha! Então, quando Cristo veio, Satanás o querubim já tinha descido com 30% lá. Aí vem Cristo e Deus diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Adore o primogênito, adore Jesus. E todos os anjos, o adorem. O adorem lá em cima não, irmão, porque já é a linguagem lá do céu. E todos os anjos o adorem aqui na terra. E faz dos seus anjos espírito e dos seus ministros, labaredas de fogo, e faz dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia! Tem um hino que literalmente isso é um versículo que eu não vou precisar ensinar. Essa música já diz sobre o que eu quero ensinar para você. Se acontecer, tem alguém aqui da época da Arca de Noé? Como eu? Vocês sabem, quer ver? Eu anotei ela, eu estava lá no quarto hoje, eu anotei um pedacinho dela para a gente cantar, porque eu imaginei isso. Sol maior, nem sei se existe. Se acontecer um barulho para receber sua oração e levá-las a Deus, então abra o coração e comece a adorar. Sinta o gozo dos céus e derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se o céu já subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está. Uhul! Querido, por que Deus vai fazer você labareda de fogo? Posso te dar um segredinho para você ter os anjos voando dentro da sua casa, com você no seu carro, no seu trabalho, na sua igreja. Existe uma linguagem que os anjos conhecem muito bem. Essa linguagem chama-se adoração.
Você quer que a igreja sobe ou que o céu desce? Você quer os anjos voando para cá e para lá? Você quer que o céu faça de você ministros que ministram com labaredas de fogo? É adoração, a linguagem do céu. Eu não acho que se eu estiver brigando com a Duda lá em casa e tal, ou na igreja, falando qualquer coisa, eu vou atrair os anjos. Porque ele não conhece essa linguagem. Não é a linguagem dos anjos. Ele não vai entender muito bem, não é a praia deles. Mas se eu estiver adorando, ou se eu colocar uma adoração em casa, eles vão ter liberdade de voar naquele lugar, no meio da igreja, em cima do altar, voando para cima e para baixo, porque é a linguagem que eles conhecem. Quando o pessoal da intercessão fala assim, olha, eu estava adorando na madrugada, ou eu estava orando, coloquei um louvor para mim adorar. Por que nós fazemos adoração e oração junto em Caldas Novas? Porque nós entendemos que na adoração, a manifestação dos anjos do Senhor. E eu não estou ensinando aqui angelologia, não. E nem estou ministrando a doutrina de anjos. Só estou dizendo que acontece. Porque é a linguagem deles. É o que eles conhecem no céu. Tem uma cantora. Ela foi cantar no grande coral. Teve 2 cantoras agora esses dias que foi cantar no grande coral. Não é verdade? Amanda alguma coisa, que foi em janeiro. Em dezembro, a Fabiana Anastácio, da Assembleia, ela foi cantar no grande coral. Mas é tão interessante que eu peguei um pedacinho da letra do hino dela hoje. Ela disse assim: sou adorador. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. E hoje ela está no grande coral. Ainda que tirassem a vida dela, ela lá no céu, ela ia adorar a Deus. É um estilo de vida. Está no DNA, como ela canta nessa canção. Eu achei linda essa canção dela, sabendo que ela está no grande coral. Ela foi embora em dezembro. Porque ela cantava, olha, eu te adorarei. Ninguém vai me calar, está no meu DNA. E mesmo que me tire a vida, eu vou te adorar em cima, porque eu adorarei. É o estilo de vida que eu falei do arroz. Está no DNA. Querido, adorar a Deus não é um sentimento. Eu sinto e vou adorar. Oh, senti um arrepio, eu vou adorar. Não, não é sentimento. É estilo de vida. Não é hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Eu adoro quando eu estou bem, mas quando eu não estou bem, eu não adoro. Tem o hino da Cassiane. Que vocês sabem. Amém. Só o maior, então, sei lá. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar em sofrimento. Oh, racassurianda labaxéria. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve.
chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Não é uma questão de sentimento. Não é uma questão de eu estar bem, alegre, feliz, sorridente. Uma vez eu estava com minha mãe no hospital neurológico de Goiânia. Ela saiu da UTI, era dia das mães e minha família vinha de Caldas. E eu conversei com a diretoria do hospital e eles não deixaram a gente ir para um salão que tinha lá com os enfermos, porque muitos eram impossibilitados de sair realmente por causa dos aparelhos. E eu disse, então eu posso entrar nos quartos e homenageá-los? Eles, claro, se eles permitirem, a família permitir, com prazer. E eu liguei para minha sobrinha. Eu estava num hospital de grande porte em Goiânia com uma mãe que acabou de sair de uma UTI. Bah, o que você precisa? Tipo, tia, precisa que você traga umas coisas para mim. O que, tia? Violão, partitura, balão e óleo de unção. Queridos, é inacreditável com a adoração. E naquela época estava muito na moda um hino assim, que eles não vão saber, mas vocês vão saber. Como sabe? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nós não precisávamos pedir. Eles pediam para nós entrarmos nos quartos e abençoar a eles. Quando ouviu a adoração no outro quarto. E nós apenas colocávamos os balãozinhos na cama e orava com eles, mas a adoração, ela entrava ali nos lugares. Teve um moço que quando eu entrei no quarto, eu até assustei. Porque eles estavam chorando com a mão assim e dizendo, eu quero voltar, eu quero reconciliar, me aceita, Jesus. Eu fiquei assim, eu não falei nada. E eu continuei tentando não atrapalhar o Espírito Santo.
Eu fiz assim para minha sobrinha, mas eu estava com mais 2 levitas. Fiz assim para eles, eles continuaram cantando e eu não fiz nada. Não falei nada e não fiz nada o tempo todo. E só saí, ele já tinha reconciliado, chorado ali. Porque a adoração, eu vou te ensinar o que acontece na adoração. Mas a adoração não é eu estar bem, eu estar motivado. A adoração, ela é um estilo de vida, é algo que tem que fazer parte de mim. Algo que eu não fico sem. Não sei o que te faz falta. Eu falei o exemplo do arroz, que eu achei interessante, bonitinha a história da menina comigo. Que não come arroz e não me faz falta, eu fico um ano inteiro sem comer. Mas tem que ser isso para nós. Por quê? Porque tem que ser a minha linguagem, na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Porque nós estamos aprendendo que é a linguagem lá dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, é a linguagem dos anjos. Agora vamos ver também uma outra classe lá que fica assim o tempo todo. Isaías 6, 2 a 7. Tem uma outra música. Só maior. Cada vez rompendo em fé. Vamos ver quem vai. Vamos fazer uma disputa, quem vai ganhar, vocês ou eles? Vamos. Então tá quanto? Tá 2-1, né? Eles acertaram só um até agora? 2-1. Vamos ver se eles vão dar conta dessa aí agora. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, Desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Isaías 6, de 2 a 7 nos diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Repete comigo, bem alto, para que o reino espiritual ouça: Santo, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Feche seus olhos e repete: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Repete sem ler: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que era e há de vir. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Se nós olharmos o poder que tem aqui, porque os serafins, eles são aqueles que preocupam com a adoração a Deus. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E essa adoração aqui ele abriu e viu os serafins do Senhor, que guardam a adoração, que cuidam da adoração, se preocupam com a adoração a Deus. E naquele momento ele vai até o trono, tira lá uma brasa como um tenaz e purifica. Querido, quando eu adoro, aqui já está uma chave para você do que eu vou ensinar na frente. Adoração como arma de guerra. A chave para purificação chama-se adoração. Porque a Bíblia está dizendo aqui que os serafins vão lá, pega uma brasa, purifica os lábios dele, santifica os lábios dele. Eu entendo, queridos, que nós temos a mente de Cristo, certo? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, certo? Então mente é o quê? Pensamentos, sentimentos e emoções, certo? Certo. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Como que o Espírito do Senhor fala em mim? Pastor José hoje disse quando o Espírito Santo falou nele para começar a MCM. E nós temos nas 7 manifestações do Espírito do Senhor, no Espírito do Senhor, o dom de profecia, que é a palavra do conhecimento. Nós temos o Espírito que move no Espírito do Senhor. E no dom de profecia nós temos a impressão profética. A impressão profética é um pensamento, um sentimento dele em nós. É quando ele forma os pensamentos e os sentimentos dele em mim. É quando o Espírito Santo fala através do meu pensamento, do meu sentimento, que foi o que ele fez com o pastor José, uma impressão profética. Eu estava uma vez em casa, eu estava no culto à noite, tinha uma das meninas do louvor, bonita como a Duda. Faz cara de bonita. Louvor lindo, maravilhoso, riu para todo mundo, abraçou todo mundo e foi embora feliz com seu filho. 7 da manhã eu acordei e o Espírito Santo, em profecia, veio com uma impressão profética, um sentimento em mim, de comprar uma cesta básica. E me mostrava na cesta básica alguns itens, como o iogurte de tal sabor, a bolacha recheada de tal sabor, o leite e tal. Eu trabalhava na prefeitura como coletora, eu cheguei lá, falei com o meu tesoureiro, falei, olha, deixa eu só fazer uma cesta ali, levar numa casa. Ele falou, pode. Eu já era chique, porque eu já tinha jogue. Queridos, eu tinha já vendido a mobilete. Quem tem mobilete sabe que é uma alegria, é 2 alegrias na vida, sim ou não? Quando compra, quando vende. E eu já era chique, eu já tinha jogue roxa. Subi na minha jogue roxa com a cesta básica e bati no portão da casa dela. 7, 8 eu bati ponto, abri o caixa, fui no supermercado, comprei, bati na porta dela. Vamos imaginar que fosse 9 horas da manhã. Quando eu bati na porta sem dizer nada, que ela veio no portão e ela viu a cesta básica, que ela olhou, que ela viu o iogurte, que ela tinha pedido.
a bolacha que ela tinha pedido, o leite, ela ajoelhou onde ela estava e chorava e dizia: eu estava ajoelhada na minha cama, nesse momento, orando e dizendo para o meu filho, eu não tinha como comprar, Senhor, olha que eu não tenho o que comprar para o meu filho, eu não tenho como dar iogurte tal, que ele gosta, bolacha tal, eu não tenho leite para dar para o meu filho. Ali ela ajoelhava e chorava e falava, mas como que o Senhor fala conosco? Porque muitas vezes nós esperamos essa manifestação, que o anjo vai lá, pega a brasa tenaz, passa e purifica. Eu creio nisso e eu quero que isso aconteça comigo. Mas nós temos alguém que habita dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus, que se manifesta em 7 manifestações, e é aquele que fala numa impressão profética dentro de mim. Ele fala nos meus pensamentos.